Brasileiros descobrem contas internacionais e mandam 45 bilhões de dólares para fora em um único ano. Oiê, eu sou Isadora Fontanari e começaremos mais um episódio do Avelcast. Diversificação, uma palavra que todo investidor já ouviu. Mas diversificar seus investimentos vai muito além de simplesmente distribuir o seu capital entre diferentes ativos financeiros. Envolve também reduzir o risco e maximizar as oportunidades de retorno ao longo do tempo. A diversificação global voltou ao radar dos brasileiros nos anos de 2023 e agora em 2024. E as contas internacionais agora são a porta de entrada para os investidores individuais. Os investimentos dos brasileiros no mercado financeiro internacional atingiram a marca de 45 bilhões de dólares em 2023, registrando um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. O saldo líquido, que é a diferença entre o dinheiro aplicado e o resgatado de investimentos lá no exterior, foi de mais de 4 bilhões de dólares, um valor significativamente superior aos 142 milhões negativos do ano anterior. Esses dados são provenientes do balanço de pagamentos do setor externo, que é consolidado pelo Banco Central, e levam em consideração as aplicações em carteira, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E a questão é, mas por que os investidores estão optando por ter parte do seu capital fora do país? E é claro que existem várias razões para isso. Primeiramente, não podemos deixar de mencionar a taxa de juros norte-americana, que está no seu patamar mais alto em 22 anos, tornando o investimento em dólar bastante atrativo no exterior. Em geral, taxas de juros mais altas podem ser consideradas favoráveis para os investimentos em renda fixa, como títulos do governo e certificados de depósito, pois esses oferecem retornos mais altos. Segundo dados do Banco Central, o saldo líquido de investimentos em renda fixa lá no exterior superou os 2 bilhões de dólares no ano passado, ligeiramente maior do que o saldo líquido das ações, que foi de 2,45 bilhões. E aqui eu me refiro exclusivamente à taxa norte-americana, porque a maior parte das transferências que saem do Brasil vão justamente para os Estados Unidos. Outros 57 milhões de dólares foram para o Reino Unido, 17 milhões para Portugal, 9,6 milhões para investimentos na Espanha e mais de 7 milhões de investimentos na Itália. Ah, e ainda tem o Japão, também com número superior a 7 milhões de dólares. Mas por hora nós focaremos apenas na terra do Tio Sam. Os números de 2023 representam uma retomada da queda que houve em 2022. Mas o saldo líquido de investimentos está longe de recuperar o ano da pandemia. Ele ainda é 3 vezes menor do que o observado em 2020, quando as carteiras internacionais fecharam em terreno positivo de mais de 11 bilhões de dólares. Em 2021, o valor foi de 15,38 bilhões de dólares. Naquele biênio, os juros no Brasil estavam em queda e permaneceram por um bom período na mínima de 2%. Por outro lado, nos Estados Unidos, as ações estavam em disparada. O dado divulgado pelo Banco Central, no entanto, engloba as movimentações de pessoas físicas e jurídicas, e por isso parece esconder uma tendência importante. Há pistas nos números das corretoras brasileiras com operações lá fora de que 2023 foi o ano em que o investidor individual descobriu o investimento internacional. Outro motivo importante para o investidor olhar com outros olhos para o cenário americano vai além da renda fixa. As ações americanas seguem em disparada e o S&P 500 já subiu mais de 30% nos últimos 12 meses.
E se você não sabe o que é o S&P 500, eu vou te explicar rapidinho. O S&P 500 é um índice financeiro que representa uma carteira diversificada das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Essas empresas são selecionadas com base em critérios como tamanho de mercado, liquidez e setor de atuação, e são ponderadas pelo valor de mercado das suas ações. Em termos simples, o S&P 500 é usado como um indicador do desempenho geral do mercado de ações norte-americano. Quando as pessoas falam, por exemplo, sobre o desempenho do mercado, muitas vezes elas estão se referindo ao desempenho do S&P 500. Portanto, se alguém diz que o S&P 500 subiu 2% essa semana, isso significa que, em média, o valor das ações das 500 empresas incluídas no índice aumentou 2% durante esse período. A XP não destaca nenhuma classe específica de ativos, mas dá ênfase às buscas por exposições ao mercado americano. O motivo seguem sendo os juros, recordes e os resultados nas alturas das maiores empresas que compõem o índice do S&P 500. Outro motivo relevante é que investir no exterior nunca foi tão fácil. As corretoras oferecem investimentos diretamente no exterior e, em sua maioria, nas bolsas dos Estados Unidos, sem burocracia e na palma da sua mão. Por meio de aplicativos, é possível fazer o câmbio com custos menores do que nos bancos tradicionais, solicitar cartões de débito e investir diretamente em ações, fundos e renda fixa. A plataforma internacional da XP viu as contas abertas crescerem 153% em 2023, ante os últimos 7 meses do ano anterior. A conta global só foi lançada em maio de 2022. Já os ativos sob custódia aumentaram 358% na mesma base comparativa. E esses são apenas alguns dos motivos que estão impulsionando os investidores brasileiros a olharem além das fronteiras nacionais em busca de oportunidades de investimento. Não podemos esquecer que o mundo está cada vez mais interligado, com a globalização econômica, tecnológica e cultural, criando um ambiente propício para os investimentos internacionais. A diversificação geográfica dos investimentos também pode ajudar a proteger com relação a eventos econômicos ou políticos específicos de um determinado país. E por último, mas não menos importante, o Brasil está passando por um momento econômico que mantém os investidores com o radar ligado. Instabilidade política, incertezas econômicas e mudanças regulatórias têm sido observadas, incentivando os investidores a considerarem a diversificação dos seus investimentos no exterior como uma forma de proteger os seus ativos e explorar novas oportunidades em mercados mais estáveis e previsíveis. E essa mudança é compreensível e ressalta a importância de uma abordagem diversificada e globalizada para garantir a estabilidade e o crescimento do patrimônio financeiro ao longo do tempo. É sempre bom lembrar também que a XP Investimentos oferece uma plataforma incrível e completa para o investidor que queira explorar o mercado internacional. Com uma variedade de opções de investimento e ferramentas de análise, os investidores podem acessar facilmente oportunidades globais e construir uma carteira bem diversificada que atenda às suas necessidades e objetivos financeiros. E se você tiver alguma dúvida ao longo do processo, os investidores podem contar com o suporte da equipe da XP ou entrar em contato diretamente com o seu assessor de investimentos, que estará pronto para fornecer orientações personalizadas e ajudar a tomar as decisões informadas sobre os investimentos internacionais. E esse foi mais um episódio do Avelcast. Um bom restante de semana para você e até semana que vem.